Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Como sempre, uma satisfação imensa de estarmos juntos em mais uma quarta-feira de estudos e de evangelização para todos nós. Aqueles irmãos e irmãs que desejam colocar a água para a fluidificação, é a hora oportuna. E também os companheiros, irmãos e amigos que estão em tratamento de leito, que devem silenciar em um local adequado em sua residência para receber o tratamento. Nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre a educação para a morte. Pois bem, nós fizemos uma pesquisa, onde vários autores nos deram a oportunidade de pesquisar, tais como Herculano Pires, pergunta a cada um de nós o que é educação para a morte. É um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. Por quê? De preferência a viver os 100 anos da vida de um homem que não tenha percepção do estado em que a morte não existe. O melhor é viver a curta vida de um único dia daquele que já sabe disso. Isso aí, esse porquê nós encontramos lá no livro da reencarnação. E como? Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. Isso aí é Cartas e Crônicas, tirei lá deste livro, pelo Espírito Irmão X, de Francisco Cândido Xavier. A morte, meus irmãos, é simplesmente um segundo nascimento. Deixamos o mundo pela mesma razão, porque nele entramos segundo a ordem da mesma lei. Se nós formos, é interessante quando a gente faz essa pesquisa, lá em Leon Denis, o grande enigma, nós encontramos isto. Sem obstáculo, a desencarnação é dos fenômenos do mundo, aquele diante do qual é muito difícil encontrarmos a devida compreensão que permita aos que lhes sofreram golpe a necessária tranquilidade do coração, diminuindo a cruel dor que maltrata, que humilha. Diante da chamada morte, torna-se, meus irmãos, difícil qualquer equilíbrio enquanto a mente não afastar-se da influência sentimental que possibilite o amadurecimento ou também amadurecida reflexão. As religiões podiam ter prestado um grande serviço se houvessem colocado o problema da morte em termos de naturalidade. Uma sociedade que contribui para o medo
sempre crescente na destruição, quer física, quer psicológica, e que contribui para o medo sempre crescente da morte. É uma sociedade que oferece ao homem uma única forma de defesa para lidar com seu medo da morte: a sedução para o irracional e apelo à violência. Quando a espada da morte corta as horas dos companheiros da movimentação terrena, é comum nos depararmos com as considerações e justificativas as mais variadas e curiosas, quando não irracionais e improcedentes. Veja bem, quando isso ocorre, aí as pessoas indagam: pobrezinho, era tão criança, começando a viver, depois de aguardado com tanta esperança. Outros dizem: oh, meu Deus, agora que ele estava em plena juventude, cheio de vida e de sonhos, como se pode entender uma coisa dessas? E outros ainda diz: veja só, quando estava na melhor fase da vida, com a família formada, com sucesso na profissão, criando os filhos e vivendo tão bem no lar. E outros ainda dizem: é difícil aceitar, depois de tantas lutas na vida, os filhos bem colocados, na fase em que poderia descansar e usufruir os resultados de toda uma existência trabalhando, chega-lhe a implacável morte. Isso aí, meus irmãos, a gente ouve quando acontece o desencarne de pessoas e nos velórios, né? A gente observa isso. Em outras angulações ouvimos também: imagine só, se tivesse doente, a gente iria esperando. Contudo, uma morte não repentina, tão absurda, é demais. Não é fácil ver alguém se acabando assim, consumindo por uma doença ingrata, cruel, que solapou aos poucos a existência. É muito duro. A gente ouve isso, né? Se fosse uma morte de repente, sem que a pessoa sofresse, ainda se conceberia. Mas um acidente tão brutal e traumatizante e muito doloroso. Em outros campos de pensamentos, deparamos com expressões como estas. A gente fica observando, né, as pessoas não aceitarem a morte. Por exemplo, como crer num Deus que permite isso a uma criancinha, deixando toda a família em desespero? Outros dizem: Deus não existe, porque uma coisa dessas comigo, logo a mim que não faço mal a ninguém, é uma dor enlouquecida. E outros também falam. Isso confabulam em pensamentos, confabulam em palavras com outras pessoas, desfilam assim sentimentos feridos, palavras impensadas, revoltas e impróprios que raiam pela insanidade do psíquico
em razão do profundo despreparo da maioria dos indivíduos para considerarem a desencarnação como deve ser considerada. Meus irmãos, ao longo do tempo, retomando as reflexões oriundas dos ensinamentos de Jesus, vem o Espiritismo, trabalhando o intelecto e as emoções humanas, a fim de que se possa admitir a morte como parceira da vida, indispensável ao processo de emancipação e de crescimento das almas. Da mesma forma que a poda fortalece nas árvores o reverdecimento e robustecimento com o objetivo de conseguir-se nobre floração e útil frutescência. O Espiritismo, meus irmãos, vem desde o seu surgimento na Terra, educando os indivíduos para a naturalidade do fenômeno da morte fisiológica. O Espiritismo também, meus irmãos, vem desde o seu surgimento na Terra, educando os indivíduos para a naturalidade do fenômeno da morte fisiológica. Repete sempre para nós esta frase. Passamos do princípio de que todos que se alojam num corpo celular no mundo não passam de espíritos reencarnados, sejam recém-nascidos, sejam crianças, jovens, adultos ou idosos. Para todos a desencarnação tem um fim. E nós sabemos disso, principalmente nós espíritas, porque aos poucos vamos conhecendo essa magia que adentra as nossas consciências e os nossos corações, que muitas vezes não divisado pelas criaturas surpreendidas com a sua ocorrência. Não há, meus irmãos, diante do amor de Deus, padecimentos em vão, dificuldades inofensivas ou descabidas expiações em nenhum recanto do planeta. Vale lembrar, meus queridos irmãos, que os familiares e seres afins que sofrem perante esses quadros da passagem dolorosa ou não, estão vinculados mais ou menos profundamente com a situação em questão. Tudo é correção nas leis de Deus. Tudo tem sentido à frente das necessidades de cada alma para se harmonizar com as felizes vibrações cósmicas. Sejam, meus caríssimos irmãos, educados os encarnados, a fim de que passem a considerar a desencarnação, que se dará mais hoje, mais amanhã, conosco
ou com os nossos, sem que seja necessário desenvolver-se qualquer quadro neurótico. Os cuidados que se deve ter para com a presente existência, respeitar a vida, na certeza de que a morte é a chave que abre as portas da vida. Devendo os encarnados, nós encarnados, realizarmos, enquanto estivermos neste planeta Terra, tudo que nos seja possível para que desapareçam os lances de excessiva amargura ou de rebeldia ante os supremos desígnios advindos de Deus. Meus caríssimos irmãos, veja quanto é importante a gente tratar deste assunto, né? Que a gente nunca esquece o que nós temos de passar, passaremos. Nós nunca podemos deixar de lado essa educação. Essa educação é uma supremacia pela vida, né? Porque nós entendemos que a vida continua após a morte. A educação para a morte é isso, meus irmãos. A gente tem visto e tem sentido, né, na própria pele, porque acontecem com todos nós, né, essa transposição do plano material para o plano espiritual. O que nós devemos fazer diante dos porquês da vida? De preferência, a viver os 100 anos da vida, né? E se Deus assim o permitir, né, nós temos somente gratidão por isso. Se nós possuirmos o tesouro de uma fé religiosa, com certeza nós haveremos de, vamos dizer assim, de tecer aquilo que mais nos preocupa, né, com as pessoas, é esbravejar, fazer com que Deus não existe, Deus não é bondoso. Não é nada disso. Nossos dias estão aí. Somente Deus sabe quando devemos partir. E isso nos move de tal esperança porque nós queremos o bem de todos e advertimos sempre as pessoas que estão ao nosso lado, que estão na casa espírita, de que o futuro Deus entende o destino de cada um. Então, sem obstáculos, a desencarnação é um dos fenômenos do mundo, aquele que diante do qual é muito difícil encontrarmos a devida compreensão, que permita aos que lhe sofreram golpe a necessária tranquilidade do coração, diminuindo, como já dissemos, a cruel dor que maltrata e que muitas vezes humilha, né? Então, diante da chamada morte, torna-se, meus irmãos, difícil qualquer equilíbrio,
enquanto a mente não afastar-se da influência sentimental que possibilita o amadurecimento e também a reflexão. Então, meus caríssimos irmãos, é isto, né? Que a gente fala tanto, né? Já passamos por várias experiências e isso nos fortalece cada vez mais. Nós tivemos aí, já estamos saindo desse ciclo, né? Da pandemia, e que muitas mortes já ocorreu, inclusive em família, né? Nós temos que refletir sobre tudo. Não é a maldade de Deus, mas sim a esperança de uma vida futura, não é? Então, meus irmãos, é muito simples, né? A gente perceber que as pessoas falam assim, certo? Pensam assim, blasfemam assim, e nós não temos de maneira alguma esses sentimentos e não queremos que as pessoas tenham o mesmo sentimento, certo? Porque nós acreditamos que quando partirmos para o plano espiritual, nós haveremos de ter feito melhor aqui na Terra para que tenhamos novas oportunidades para o crescimento moral e espiritual. E eu quero finalizar o nosso estudo dessa noite com uma mensagem de Chico Xavier, que é o exemplo de todos nós, de humildade, de trabalho, enfim, de amor, né, que a gente tem, que o Chico teve diante de todas as pessoas e de Deus sobre todas as coisas. Então Chico diz o seguinte: quando você conseguir superar graves problemas de relacionamento, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais uma prova em sua vida. Bonito, né? Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Veja que maravilha. Leve na sua memória para o resto da vida as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhes darão confiança diante de qualquer obstáculo. Obrigado, Chico, por palavras, por frases tão importantes para a vida de cada um. Pois bem, meus irmãos, eu quero aqui dizer que deixamos para o final a nossa prece, porque é a esperança de uma vida futura que nós devemos preservar pelos ensinamentos tão grande, tão maravilhoso que é a educação. E para quase todos os movimentos dentro da doutrina espírita é o estudo, é a educação. Isso nos faz cada vez mais fortes, alavancando a nossa vida
nessa grande trajetória, nessa grande viagem que estamos fazendo neste planeta Terra. Então, meus irmãos, nós queremos finalizar agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos benfeitores e amigos espirituais que sempre estão conosco, sempre nos orientando para que sejamos dignos da palavra do Cristo. Então, isto é a verdade, isso é a luz. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos espirituais que sempre comungam conosco nesta viagem, como já citamos. Somente a luz de cada um possa fortalecer o nosso coração, cheio de amor, de esperança e, sobretudo, de gratidão. Nosso muito obrigado pela atenção de cada um dos senhores, que, de uma forma ou de outra, numa singeleza profunda, nós trouxemos nesta noite, com o título de Educação para a Morte, que nós precisamos entender gradativamente o significado profundo de que existe vida após a morte. Então, nossa gratidão por tudo e por todos, e que todos tenham uma boa noite e uma feliz noite, e que os anjos guardiões possam servir-nos e servir a cada aquele que realmente encontra com seus pensamentos voltados para a inferioridade, e que busque, Senhor, através da sua bondade infinita, adentrar na frequência desses irmãos, colocando-lhes o amor nos seus corações, a confiança em seus pensamentos, que vós seja eterno Criador e abençoe todos aqueles, e abençoe todos nós que necessitamos da sua luz. Que assim seja, Senhor.